Fala pessoal, boa tarde. Como prometido, hoje 1h03, vamos conversar um pouquinho mais sobre relação de equilíbrio, sobre exercícios que vão estar ajudando nesse momento, né? Nessa dificuldade, nesse processo aí do envelhecimento, tá? Meu nome é Flávia, estou aqui para conduzir com vocês alguns exercícios, ajudar vocês com alguns exercícios para a gente dar continuação nesse papo nosso. Eu vou desativar os comentários para ficar mais fácil, tá bom? Depois eu volto com eles para quando precisar de perguntas. Então, o que eu vou falar hoje, tá, gente? Sabemos que os maiores riscos, né, do processo de envelhecer é cair. Por que cair é tão tenebroso como outras coisas naturais do envelhecimento? Porque a gente pode cair e cair. Pode ter fraturas, outras lesões, né? E ter complicações muito sérias, né? A mais temida, né, de todas, né, que todo mundo quer evitar, é o falecimento, né? Ninguém quer morrer, né? A gente tenta empurrar isso o máximo possível, tá? E a gente pode acontecer. Vocês estão me escutando bem? Só para não saber? Beleza. E isso pode acontecer com as quedas, tá? O que acontece, gente? Com o processo do envelhecimento, tá? E aí hoje é muito falado essa relação do envelhecimento saudável, né? Mas que é natural, tá certo? O saudável a gente pode colocar assim com todas as características de prevenção, né? De qualidade de vida. O envelhecer vai acontecer para todo mundo. A questão é quando essa chave vai virar e vai começar a acontecer, tá? Mas isso acontece para todos. A gente sabe que é normal que à medida que for passando o tempo, um dos pontos que acontece com o nosso corpo é a perda de massa muscular. Como assim, Flávia? A gente vai perdendo força. Vocês percebem isso? Eu não tenho mais força quando eu tinha 18, 20, 25 anos. Hoje a minha força ela é diferente, ela é menor. Posso até malhar, posso fazer força, exercícios de forças, cargas muito pesadas. Mas a gente tem uma relação de tônus muscular, de força mesmo, diferente de quando a gente era mais jovem, tá? O que mais que acontece com a gente com o processo do envelhecimento, tá? A gente perde essa força e aí olha que ruim, né? Vou falar outra coisa. A gente ganha gordura, tá? Existe essa troca. Então, a gente vai completando aquele espaço que a gente vai perdendo de massa muscular, a gente vai completando aquele ali com gordura até uma certa idade, porque depois também a gente começa a perder a gordura, tá? Você pode ver, né, que quanto mais idoso a gente vai ficando, tônus de pele, essa característica, ela vai ficando mais flácida, mais murcha, né? Por conta dessas alterações que já acontecem naturalmente, né? O que a gente pode ver que acontece também naturalmente com o processo do envelhecimento? A gente já não enxerga tão bem como a gente enxergava antigamente, tá? Não só em relação às alterações visuais, como mesmo patologia, não é patologia, mas assim, alterações esperadas com a idade. Como assim? Catarata, e aí temos outras alterações que acontecem, que podem acontecer com o passar do tempo, né? E principalmente as pessoas que não acompanham esse processo, tá claro? O que também a gente observa com o envelhecimento? As articulações, ou seja, as juntas, elas já não se movem como antigamente. Como assim não se movem? Elas não têm uma amplitude, ou seja, o tamanho que elas mexem já não é igual como mexia antigamente. Essa articulação mexia antigamente até aqui. Hoje ela só mexe esse pedacinho. Isso juntando, né, tudo isso, vão gerando, né, acúmulos de alterações. E isso, se a gente deixar que tudo aconteça junto, olha que pacote bacana que a gente tem de presente para o nosso corpo. Ele é saudável? Nem tanto, certo? O que a gente pode pensar, então? Tem outro... esqueci de um muito legal, muito importante. Que a gente tem diminuição dos reflexos. Como assim de reflexo? Quando a gente dá uma picadinha no dedo, qual que é a nossa reação mais rápida antes da gente pensar acontecer? Eu tiro a minha mão, sim? Ou se eu tô numa chapa muito quente, né? Eu não deixo... Se eu encostei antes de eu sentir a dor do calor, eu já tirei minha mão.
Mesma coisa acontece com vários outros, são reflexos, né, de retirada com relação principalmente a estímulos de dores, tá? Pressão também. Então, isso também vai alterando, ou seja, vai diminuindo essa capacidade de dar esses reflexos, que eles dependem do sistema nervoso, tá? Outro reflexo que diminui bastante porque ele depende do músculo, porque se a gente estira, né, ou comprime esse músculo também, a gente dá respostas, vai para o sistema nervoso e volta para o músculo para dar resposta, seja de equilíbrio, seja de resposta de contração, para auxiliar meu corpo, tá certo? E isso, com o passar dos anos, vai se diminuindo, sim? Um outro reflexo também que diminui, né, quando a gente estira um tendão, ou seja, quando a gente vai... Sabe quando a gente está caminhando na rua e vai torcer o pé? A gente está entrando nessa relação do estirar o ligamento, tá? São estruturas que ligam o músculo no osso e outras estruturas parecidas com ela. Não é aula de anatomia, né? Só para vocês entenderem onde que pode estar ficando, que elas conectam as articulações para dar a relação de estabilidade. Se a gente puxa ela rápido de uma vez, ou seja, constante pressionando, elas vão dar um reflexo de resposta. Ela vai na coluna e volta para a relação muscular de equilíbrio, de ajuste do meu corpo para gerar uma relação de... Para não ficar repetitivo, né, gente? Só equilíbrio, mas uma relação de estabilidade também, tá certo? Beleza. Mas, Flávia, deixa eu te perguntar, quando é que a gente começa esse processo de envelhecimento natural? Com quantos anos? Alguém imagina quantos? Sim, é mais cedo do que a gente imagina. A partir dos 30 anos, a gente já começa a ter o declínio, ou seja, a descida desses itens que eu falei antes. Força, arco reflexo, ou seja, os nossos reflexos já não são os mesmos. Visão e assim sucessivamente, tá? A gente vai perdendo essa capacidade de reagir ao que a gente tem, tá? A capacidade de responder a esses estímulos externos, tá certo? Então, sim, é muito cedo. A questão, né, que a gente tem que pensar muito não é quando vai começar essa diminuição dessa força ou dessa resposta do meu tendão ou dessa diminuição da minha visão, mas é como eu deixo que isso aconteça com o meu corpo. Ah, peraí. Como assim? O processo natural, ele é uma relação genética. A gente vai diminuindo isso ao longo do nosso tempo, com marcadores. Cada pessoa tem o seu início, tá? O tanto mais pesado para uns em alguns aspectos, algumas pessoas mais leves em outros aspectos. Mas o que eu tenho que pensar fundamentalmente? Como que eu vou deixar que esse processo aconteça comigo, tá? Porque 30% é de responsabilidade da minha genética, aproximadamente, ou seja, o que veio escrito aqui no nosso DNA, tá? Veio lá marcadinho como é que ia ser. Mas aproximadamente 70% é como eu levo a minha vida. É alimentação, são hábitos de vida, atividade física e vários outros recursos que a gente tem, né? Para estar possibilitando que esse envelhecimento aconteça mais suave e mais harmônico, ou ele seja acentuado, né? Depende de uma escolha que a gente vai ter que fazer. E essa escolha não é só hoje, agora. Quanto mais cedo a gente começar, essa minha resposta lá na frente vai ser muito melhor, né? Mas, Flávio, você está me falando isso tudo, por quê? Tô aqui então, vou te mostrar alguns exercícios que eu uso no meu dia a dia com meus alunos, com os meus clientes, tá? E que geram uma resposta extremamente positiva para os corpos deles. Eles melhoram a relação de percepção, a agilidade, a autonomia, essa relação de recuperar a confiança que às vezes, se não perdeu, tá meio abalada. Sabe aquela relação meio abalada? Pois é. Então, esses exercícios podem auxiliar a recuperar, né, essa confiança que hoje não está como era antes. Porque é natural, tá, gente? Com o processo, né, do envelhecer, do passar dos anos,
a gente vai tendo essas diminuições mesmo, tá? Mas a gente precisa fazer escolhas saudáveis, escolhas positivas dia após dia, para que isso não aconteça de forma tão impactante no meu corpo, tá? Aqui alguém quer cair? Não. E aí? Eu preciso fazer alguma coisa pra mim. E aí, nesse momento, né, que a gente tem casa, como é que eu posso fazer e tudo? Com recursos que a gente tem dentro de casa, são possíveis sim fazer exercícios seguros, tá? E que auxiliam demais na recuperação desse equilíbrio. Ah, mas amanhã eu já vou ter equilibrada? Não. Demorou um tanto pra gente chegar onde que a gente tá hoje. Mas não vai precisar esse mesmo tanto para chegar aqui, para ter uma boa evolução, tá? É mais rápido. Mas a gente precisa começar agora esse processo contrário. Sim? Querem ver alguns exercícios? Vamos lá? Alguns exercícios podem ser bem conhecidos. Eu só vou dar uma leitura diferente para facilitar para ser realizado dentro de casa, tá? Que ajuda nesse caminho aí. Tá claro? Beleza. Então vamos lá. Primeiro exercício que eu vou estar sugerindo para vocês fazerem. Então, ó, fiquem na frente de uma mesa ou de uma cadeira, certo? Tá dando para me ver agora, né? E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou ficar de frente só para vocês poderem ver, tá? Podem segurar assim, tá? Ou na mesa, ou na cadeira, enfim. Segurei. O que eu vou fazer? Eu vou subir a minha perna o mais alto que eu conseguir e desço. Importante é não fazer isso, é fazer isso. Ah, eu só consigo até aqui, Fábio. Ah, então é até aqui, certo? Vou subir e vou descer. Vou subir e cada vez menos usando esse apoio dessa mão, certo? E aí vamos intercalando. Ah, mas eu vou fazer quantos de cada lado? Quantos que seu corpo achar que estão o suficiente? São 3, eu cansei, perdi muito meu equilíbrio, para, dou uma descansada e volto daqui a pouco, certo? Ou volto no dia seguinte, tá claro? E faço mais 3. Muito simples esse exercício. Dá para começar agora? Dá para começar hoje? Bem possível, certo? Beleza. Nessa mesma ideia de que estou de frente para a cadeira, segurando, um outro exercício importante. E eu vou falar por que ele é tão importante. Sim? Eu vou abrir minha perna e fechar. Abro a perna e fecho. Sim? O que eu preciso ter de atenção? Eu não posso sentir nada na minha coluna. A ideia é a gente fazer força com o bumbum. Sim? Abro e fecho. A mesma coisa, Flávia, eu faço quantas vezes? Quantas o seu corpo, nesse primeiro momento, vai conseguir realizar com uma qualidade, certo? Ah, o que é qualidade, Flávia? Que você consiga fazer sem sentir dor nas articulações, tá certo? Lembrando sempre que isso aqui é um exercício para as pessoas que querem recuperar essa confiança. Se a pessoa já apresenta algum problema, é sempre importante passar para um profissional da saúde, tá certo? Beleza. Então, pensando nisso, eu vou fazer sempre dos dois lados, tá claro? Então, se eu fiz com uma perna, com a outra eu também vou fazer. Sim? Abro e fecho. Conseguiu fazer legal? Tira a mão. Sim? Tira a mão do apoio, ok? Até agora tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Beleza. Vocês lembram da ideia lá da lista telefônica? Vamos pegar ela lá de novo? Por quê? Ou qualquer coisinha, qualquer utensílio que te dê um degrauzinho, tá, gente? Esse aqui é um degrauzinho que a gente usa aqui para subir na maca, mas pode ser algo que seja estável e que te dê confiança. Tá bom? Por quê? Eu vou estar com os dois pés aqui apoiados. Minha cabeça foi cortada no vídeo aí, mas não tem problema. E aí eu vou levar essa perna para trás, ó. Só que eu preciso, ó,
levar para trás e apoiar. A minha mão vai estar segurando. Por quê? Também vou estar trabalhando essa parte posterior de trás do meu corpo, que é extremamente importante para a nossa relação de função de estar em pé, caminhar, subir, descer a escada, enfim, para o nosso dia a dia, tá certo? Então, ó, não é ficar subindo e descendo, tá? Eu estou aqui em cima, eu levo a perna para trás e aqui eu vou descer. Sim? Tá muito alto, muito difícil, eu tô precisando fazer muita força com o braço. Faz em um lugar mais baixo. Sim? Ah, o que tem mais baixo? Escreve aí algumas sugestões. Flávia, o que eu posso fazer em um lugar mais baixo? Pergunta aí que depois eu posso dar sugestões para vocês. Tá certo? Ou alguém aí escreve depois pra gente sugestões que usa no seu dia a dia, que pode estar usando para fazer essa elevação, tá? Tem a lista telefônica, tem caixinhas, né? De madeira, né? Firmes, né? Tem uns banquinhos, né? Lá em casa, para os meus meninos, para me dar banho nas crianças, eu tenho um banquinho que ele é mais baixo para me sentar. E ele daria para fazer? Sim, poderia, tá? Quem tiver outras sugestões aí, deixa nos comentários. Olha só, esse exercício aqui é bem legal. Ele parece muito com aquele que eu fiz na outra aula, na outra live. Um pouquinho diferente. Por quê? Tá? Agora eu vou mexer minha cabeça e a gente vai fazer ele sentado. Sim? Para quem tem dificuldade de equilíbrio, fazer ele em pé, ele é um grande desafio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar a minha cabeça, mas não é só rodar e rodar e rodar que eu quero, não. Sim? Eu quero que vocês olhem para o lado, achem alguma coisa e vai focar naquilo que você está vendo. Aqui do meu lado eu tenho o bebedor e eu vou olhar e vou focar no meu bebedor. Sim? É do meu lado esquerdo, direito de vocês. Olhei para o outro lado, ali está a minha porta. E lá eu vou focar, por exemplo, no trinco da minha porta. Olhei o trinco da porta, beleza? Agora eu posso virar para o outro lado. Importante, não é rodar de olhinho fechado não, viu? Olho aberto, vivo, tá? Para buscar essa referência do que está ao meu redor, tá certo? Então, olho para um lado, olho para o outro. Não é ficar girando a cabeça, sim? Até porque isso também pode gerar uma certa tontura, ok? Qual é a velocidade? Tem que ser confortável, sim? Sempre pensando nessa relação de conforto, no que meu corpo está sentindo de benefício, de bom com aquele movimento, tá claro? Posso fazer também, olho para o chão, olho para o teto. Achou aí, vê se tem alguma manchinha no teto, achou? Se não, procura mais um pouco. Sempre tem uma falha na pintura, viu, gente? Isso, achou só uma sujeirinha, uma pozinho lá no chão. Achou o pozinho? Ótimo. Ok? Fazer esse exercício também tem uma resposta extremamente interessante para o organismo recuperar essa confiança no equilíbrio, tá? Na sua relação de função, na sua liberdade do seu dia a dia, tá claro? Beleza. Lembra que eu falei com vocês de fazer caminhadas? Caminhadas são legais? Beleza. Mas olha que caminhada interessante que a gente pode fazer que ajuda no equilíbrio. Vocês vão pegar algo, uma linha ou uma fita crepe, pede para alguém desenhar, colar essa fita crepe no chão, certo? E aí o que vocês vão fazer, gente? Quem precisar, fica de apoio, fica do lado de uma mesa, tá claro? Ou fica do lado da parede, no corredor, para quem está começando, para ter uma boa resposta, não sinta medo e desconforto no exercício, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai andar, só que colando sempre o calcanhar na parte da frente do outro pé. Calcanhar na frente do outro pé. Calcanhar na frente do outro pé. Certo? Calcanhar na frente do outro pé. Ok? Vai e volta. Começa com uma distância curta, depois a gente vai aumentando essa distância que vocês estão percorrendo. Dúvidas? É um exercício bem desafiante, parece super simples, mas ele não é tão simples como parece, tá? Ele desafia bastante a nossa referência de equilíbrio, tá claro?
Beleza. Olha um outro exercício que é linkado com aquele de subir a perna. Que é interessante trabalhar junto, tá? Então, se eu tiro essa perna, eu vou subir esse braço. No máximo que vocês conseguirem. Ah, Flávia, eu só consigo até aqui. É só até aqui, certo? Continuo olhando para frente. Aí eu giro para um lado, lá para trás, volto. Lá para trás, volto. Ok? Troco a perna. Aqui eu estou segurando alguma coisa. Vou lá para trás e volto. Vou lá para trás e volto. É um excelente exercício. Olha que interessante. Então é como se eu tivesse evoluído o exercício lá, aquele primeiro que é tirar e sustentar uma perna. Porque eu estou usando um pontinho a mais de dificuldade. Não só a perna que eu vou ter que prestar atenção, mas também terei que prestar atenção na minha mão, no meu braço. E mais do que prestar atenção, ele vai estar movendo, vai estar indo para trás e voltar. Certo? Por que eu falo isso, gente? Porque quando a gente está no nosso dia a dia de caminhar, a gente às vezes quer pegar alguma coisa, né? E não sabe onde é que tá, perde a noção e cai, tá? Então são estratégias que a gente vai introduzindo inconsciente para aquela pessoa, para vocês, para ajudar a melhorar essa referência, essa consciência de como que o corpo se encontra, tá claro? Beleza! Olha, esse aqui eu também gosto bastante. Então tá em pé. Pode reparar que a grande parte do exercício é em pé, porque no final das contas a gente quer recuperar o equilíbrio, né? Tirando aquele que é da cabeça, que ele é um pouquinho mais desafiante, porque pode gerar um certo tontura, né, pelo movimento da cabeça. A grande parte dos outros exercícios, ela é em pé. Então, imagina o corpo, eu vou fazer de lado só para vocês entenderem. Não é à toa que eu vim com essa linha de calça, tá? Para mostrar que o movimento não acontece no corpo. Ele vai imaginar que meu corpo é como se fosse um ponto reto e ele vai mover lá no pé. Como assim, Flávia? Então, ó, como se eu fosse inclinar meu corpo para frente e o máximo que eu conseguir inclinar para trás sem cair, certo? Então a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, de voo para frente e vem para trás. Vou para frente e volto, certo? Ó, vou e volto. Para mim é mais difícil para trás porque eu carrego ainda muito menina aqui, viu? Preciso trabalhar mais. Tá vendo? Não é fácil para todo mundo não, viu? E vou e volto. Certo? Quantas vezes? A mesma ideia. Sim? Ela é ótima porque vai trabalhar essa referência do equilíbrio, só que o deslocamento do meu corpo para frente e para trás para estimular aquelas relações de reflexos que estão adormecidos, vamos dizer assim. Tá certo? Vamos contar aqui quantos já foram, gente, exercício? Vamos junto comigo. Então, a gente fez o primeiro, que foi o de subir a perna, certo? O segundo foi de abrir para o lado. Sim? O terceiro a gente fez aqui em cima do degrau e vou com a perna para trás até apoiar. Fazendo uma força com a perna para trás. Certo? Eu tô com uma colinha ali. Porque senão eu vou passar 32 exercícios pelo menos. E aí vai ficar uma live de 2 horas. Acho que mais pra frente a gente pode pensar nisso, né? O de rodar a cabeça, só que sempre buscando uma referência de foco. Sim. Foco é o que eu falo, você tem que saber o que você está olhando. Olha para aquilo realmente e vira a cabeça para o outro lado. 5, a caminhada do pezinho com pezinho. Cola o calcanhar no pezinho da frente. Ok? Inclinar para frente e para trás, né? Como se fosse o vendaval, né? A bananeira do vendaval que vai, ou o bambu, gosto muito da ideia. Vai o ponto todo para frente e para trás, certo? E um outro que é equilíbrio, só que a perna não vai estar mais aqui, vai estar bem pertinho do chão, sim? Acho que agora vai dar mais ou menos para vocês verem. Ok. A ideia é estar apoiando alguma coisa para iniciar e fechar
os olhos. Tá achando que é fácil para todo mundo? Não. E olha que eu treino meu equilíbrio. Meu equilíbrio até é bom. E fecha, vai o outro pé. Flávia, um lado é mais fácil que o outro. Normal, tá? A gente não é igual força, equilíbrio, alongamento, igual nas duas pernas. Ou nos dois braços, ou nos movimentos que a gente vai estar sugerindo aí ao longo do tempo. Tá claro? Então, posso fazer esses exercícios para me ajudar? Sim, posso. Eles são interessantes? Sim, são. Quantas vezes no dia eu posso fazer? Sugiro uma vez no dia, porque você está começando. Claro. Quantas vezes eu posso fazer esses exercícios? Sugiro sempre com uma quantidade de repetições menores, até você ter uma confiança no que você está fazendo, né? Do que você está começando a mostrar para o seu corpo. E com o passar do tempo, você pode aumentar a quantidade, tá claro? E aí, me acompanhando, eu vou estar sugerindo outros exercícios que podem estar sendo trocados, substituídos, para desafiar o corpo. A gente não pode ficar, ficou fácil, tá ótimo, acabou? Não, porque aí aquele ponto tá de estabilidade. Sim? Não o equilíbrio, ele vem só com desequilíbrio, tá? Parece louco isso, mas não é. Então, a gente só... Desculpa. Deixa eu só beber uma água aqui, gente. Falei que meu filtro estava de lá, viu? Verdade. Então, o equilíbrio, ele precisa do estímulo desequilíbrio, ou seja, precisa ser difícil, tá buscando aquilo ali, aquela dificuldade de me reencontrar para que eu consiga ganhar o equilíbrio. Então, se ficou fácil, a gente precisa dar um passo à frente, ou seja, a gente precisa evoluir essa estratégia, evoluir esse exercício. Tá claro? Ótimo. Eu vou liberar os comentários aqui. Se alguém tiver alguma sugestão, tiver alguma pergunta, tiver alguma questão, vou deixar um minutinho aqui. Porque o que é importante, gente, da gente estar pensando com isso? Que existem vários caminhos para a gente recuperar, tá? Essa confiança que a gente às vezes algum dia perdeu ou tá meio abalada, tá? Eu tô mostrando um caminho para vocês, que é através da estratégia de movimento. São os movimentos mais conscientes e mais equilibrados, mas que vai te recuperar, né? Vai te dar vai voltar a ter essa fé, né? Com o seu corpo, tá? Essa confiança, tá? Certo. Então, ótimo. Se já não tem mais perguntas, eu acho que pelo que eu vi aqui eu esclareci tudo. Sim? A gente se vê na próxima live. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição para estar esclarecendo mais, tá? Vou deixar marcado as lives sempre na quinta-feira, às 1h. Às 1h é ótimo, né? Às 13h03. Às 1h ficou feio demais. Minha mãe tá escutando, ela me mata. Às 13h03, que nem eu brinquei. Porque não é 13 horas, não é 13h10. Para ficar um pouquinho diferente, né? Para bagunçar com o nosso cérebro, para cair dessa relação da rotina. E aí a gente volta na semana que vem com novas sugestões, com um novo tema. Eu tô acabando de fechar o tema da semana que vem, tá? E se alguém quiser saber de alguma coisa a mais, tô aqui à disposição, tá, gente? Tchau, tchau.